A incapacidade do ser humano. O homem caído não pode amar a Deus. O homem caído não pode conhecer as coisas de Deus por si mesmo. O homem caído não pode conhecer a verdade. O homem caído não pode obedecer ou agradar a Deus. E o homem caído não pode buscar a Deus por si mesmo. Essa é a segunda parte da nossa palavra sobre a depravação radical, o pecado original. Bem-vindo. Eu sou Samuel Silva e eu vou dar continuidade a esse estudo que nós estamos estudando sobre a série Doutrinas da Graça, Depravação Radical. Essa é a segunda parte. A primeira parte está aí nas publicações, dá uma olhadinha. E o louvor que estamos cantando para esse tempo é o louvor da harpa cristã, número 15, que diz assim: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E a segunda parte vai seguir dizendo: eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Essa é a realidade do ser humano, cego, perdido, vagando longe do Salvador. Ouvia falar dessa graça sem par, mas ele se fez surdo, ele não quis converter. Por quê? Ele não pode. Ele não pode, ele está caído no seu pecado. O homem caído não pode amar a Deus, por quê? Ainda que a maioria dos religiosos, os religiosos vão dizer que podemos ter um grau de afeto, de amor até Deus, mas o homem natural, ele vai odiar a Deus, ele vai rejeitar a Deus, ele não quer a Deus. E não vamos encontrar o homem que vai amar a Deus por vontade própria, não. Ou seja, que não foi alcançado pela graça, que o Espírito Santo não atuou no seu coração e não vai amar a Deus, ele não pode amar a Deus. Na primeira parte, no primeiro estudo que nós fizemos dessa série, nós falamos sobre a graça eficaz, esse chamado eficaz, é quando o homem ele recebe esse toque divino, ele recebe a ação de Deus nele, aí então ele pode amar a Deus, ele pode se aproximar de Deus, mas então infelizmente os homens nesse processo eles vão criando Deus, a sua própria imagem, e eles amam aquilo que eles fizeram. O amor deles está vinculado ao Deus que eles criaram, mas não ao Deus Todo-Poderoso. Como o Salmo 50, versículo 21 diz: vocês pensavam de certos eu seria como vocês, mas eu te repreenderei. O homem ele cria deuses à sua própria imagem. O homem cria deuses à sua própria maneira. Ele passa a adorar esses deuses, mas não o Deus verdadeiro. O homem caído também no seu estado de depravação radical, no seu estado de pecado original, ele não pode conhecer as coisas de Deus. É somente através da ação bondosa e graciosa de Deus que a raça humana conseguiu fazer grandes feitos intelectuais e conhecimento na ciência, na tecnologia, na medicina, mas, entretanto, o seu conhecimento de Deus não é nada mais do que um labirinto torcido de heresias e pensamentos vazios sobre Deus. Da mesma maneira que o homem está chegando, inclusive agora até em Marte, um desafio nesse ano de 2021, nos próximos anos para chegar em Marte, o homem cada vez mais está se afastando de Deus, criando heresias nesse labirinto de mentiras e de enganos da sua própria busca enganosa de Deus. Essa ignorância a respeito de Deus não é que Deus se escondeu do ser humano, senão que o homem, como resultado do pecado, se esconde de Deus. Foi o que Adão fez no jardim do Éden. Deus perguntou: onde estás, Adão? E Adão disse: eu tive medo, eu estou escondido. Deus busca o homem e o homem está escondido de Deus. Interessante, escute isso. Deus se revelou a si mesmo claramente aos homens através da criação, as suas obras soberanas na história, nas escrituras e finalmente através do seu Filho encarnado. O homem, estando morto espiritualmente, sendo moralmente corrupto,
tem respondeu a essa revelação, fechando os olhos e tapando os seus ouvidos. É o que o louvor disse aqui. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Essa é a realidade do ser humano. A primeira revelação de Deus, nós vemos uma revelação natural, também chamada de revelação geral. É Deus revelando-se a si mesmo ao homem através da criação, através da consciência. Através da criação, nós lemos em Romanos, capítulo 1, Deus se revelando ao homem, ou seja, o homem caído em seu estado de depravação, em seu estado de pecado, caído em pecado, não pode conhecer a Deus se Deus não se revela ao ser humano. E Deus começa sua revelação através da revelação natural, através da revelação na criação. Romanos capítulo 1, versículo 20, Deus vai mostrar essa verdade. Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21. Deus se revelando ao homem, Deus resgatando ao homem, o homem caído. Romanos 1, 20 disse assim: pois desde a criação do mundo, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, a revelação natural, a revelação através da criação, de forma que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os pensamentos seus tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato, o coração insensato deles obscureceu-se, entrou em trevas, está escuro, e Deus segue se revelando. Deus agora vai se revelar ao homem caído através da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, o apóstolo São Paulo disse assim, Romanos 2, 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuem a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os e ora defendendo-os. Deus se revela através da consciência do ser humano. E nós vemos que ele não pode conhecer a verdade de Deus, porque ele está obscurecido nos pecados. Ele aborrece a verdade, ele busca deter a verdade. Ele aborrece a verdade porque a verdade de Deus fala em contra dos seus pecados. Por isso que ele aborrece. João, capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Tudo isso que nós estamos vendo sobre a condição caída do ser humano. O diagnóstico da humanidade é esse: pecado e corrupção. Eu falei na primeira parte desse tema da depravação radical, assim como um paciente vai receber o diagnóstico de um câncer, vai receber o diagnóstico de uma enfermidade terrível, da mesma maneira estamos dando o diagnóstico do ser humano, o diagnóstico do ser humano caído em pecado e corrupção. João capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim o nosso Senhor Jesus Cristo. João 3, versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que essas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O homem caído também não pode obedecer ou agradar a Deus. Existe um grande denominador comum entre as religiões, algo que une as grandes religiões do mundo fora do cristianismo. Religiões fora do cristianismo. É que todas elas creem que a aceitação, a aprovação para com Deus se baseia na obediência, no mérito pessoal ou alguma habilidade para agradar a Deus. As religiões que não são cristãs, o verdadeiro cristianismo, as outras religiões ensinam de que você deve fazer algo para agradar a Deus. A diferença de todas as demais religiões,
O cristianismo, ele declara de que o homem está perdido, sem esperança, sem poder para resgatar-se a si mesmo. É como um náufrago que está em alto mar e não pode salvar-se a si mesmo, se não vem uma força externa dele e salva ele dessa perdição. Uma força externa, como já dizia o teólogo Martim Lutero, uma força extra nós, uma força além de nós, que nos resgata. O homem ele não pode melhorar a sua condição diante de Deus, nem pode obedecer a Deus, não pode agradar a Deus. Só Deus pode salvar o homem da morte, como gritou o profeta Jonas no ventre da baleia, que dizia: a salvação pertence ao Senhor, a salvação vem do Senhor, uma força além do ser humano. Essa é a verdade que o homem caído em pecado mais aborrece. Isso toca o seu ego, o seu interior. O homem aborrece porque significa de que ele tem que se humilhar diante de Deus, reconhecer o seu pecado e pedir misericórdia. Essa verdade aborrece o ser humano porque toca o seu egoísmo, a sua autossuficiência de fazer o que ele quer. Então, quando diz que ele tem que se humilhar, ele tem que confessar seus pecados e pedir misericórdia, o homem se sente ofendido. Seguindo aqui, disse que o homem caído não pode buscar a Deus. Vivemos num mundo cheio de pessoas hoje que são consideradas buscadoras de Deus, não é verdade? Mas as escrituras dizem, e as escrituras destroem esse orgulho, as escrituras destroem esse falso conceito, essa mentira, com uma simples declaração que está em Romanos, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: nada, ninguém é realmente sábio, ninguém busca Deus. O homem é uma criatura extremamente caída, cuja natureza é depravada, perversa. Ele aborrece a um Deus santo e se opõe à sua verdade, porque essa verdade vai convencer ele da sua rebeldia e da sua depravação. Ele não vai se acercar a Deus, senão que ele vai fazer absolutamente tudo que está ao seu alcance para escapar de Deus. Deus é justo e o homem é um infrator da lei. Então, assim como um bandido nunca vai buscar um policial para entregar-se, da mesma maneira, de uma maneira muito mais exagerada, de uma maneira muito mais extensa e muito mais ampla, de uma magnitude muito mais extensa, o homem nunca vai buscar a Deus por si mesmo para entregar-se, porque o homem é um infrator da lei e Deus é santo e justo. O homem está caído em seu pecado, em sua desgraça. O homem caído, ele sozinho, ele não pode reformar-se a si mesmo, mudar a si mesmo. Ele sozinho, sem uma força externa que vem do alto, que Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer do alto, nascer de novo. É um novo nascimento, não de carne, não de semente corruptível, senão de semente espiritual. O homem que não nasce de Deus não pode mudar-se a si mesmo. As escrituras declaram claramente que o homem nasce morto espiritual e moralmente depravado. Todos os esforços humanos de reforma humana são em vão. Todas as tentativas que fazemos a nós mesmos, aceitáveis e agradáveis a Deus, são um absoluto fracasso. Essa é a realidade da depravação humana, da depravação radical, do pecado original que entrou pelos nossos primeiros pais e atingiu até a raça humana. João, capítulo 6, versículo 44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim a menos de que o Pai que me enviou traga eles. Olha que interessante, ninguém pode vir a mim a menos de que o Pai que me enviou o traga. Olha aqui, deixa eu ler aqui noutra versão. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o atrair. Essa é a verdade que dói ao ser humano. O ser humano independente, autossuficiente, diz: não, eu consigo. Não, querido, você não consegue, não. Ninguém consegue. O ser humano está morto em seus pecados e delitos. Não é em vão
que Efésios capítulo 2 diz que ele os deu vida, estando vocês mortos em seus pecados. Não deu paracetamol, não deu soro de reidratação, não deu soro fisiológico, não, deu vida. Porque mortos não necessitam de ibuprofeno, de autoajuda. Mortos necessitam de vida espiritual. Mortos espirituais não necessitam de coaching, de autoajuda, de uma palavra de automotivação. Mortos espirituais necessitam de vida. O ser humano está morto em seus pecados e delitos. E a consequência do pecado é a morte. Não tem a ver com o fato de não ir a Cristo, não tem a ver com algum defeito físico, ou não poder caminhar, ou estar sobre uma cama, não. Essa incapacidade reside no profundo da natureza humana. Devido à caída e por meio do nosso próprio pecado, a natureza do homem se fez tão degradada, tão caída, depravada, corrupta, que é impossível, guarde essa palavra, impossível, que o homem venha a Cristo sem a ajuda de Deus, o Espírito Santo de Deus. É impossível, como dizia o pastor Batista, pastor Charles Spurgeon, ele dizia que é mais fácil crer de que um leão vai virar um vegetariano do que um homem venha a Cristo sem a ação do Espírito Santo. O homem está caído, ele está afundado, ele está morto no seu pecado. Agora, o objeto do poder mostra como a natureza do homem se faz incapaz de vir a Cristo. Deixa eu usar essa figura. Olhe para uma ovelha. Observe com que entusiasmo a ovelha se alimenta do seu pasto, da grama verde. Nunca se inteirou de que uma ovelha vai buscar carniça, vai buscar animais mortos para comer. Ela não pode comer o que corresponde aos leões, os animais selvagens. Agora me traz um lobo. E me pergunta se o lobo ele vai preferir comer a erva, a grama verdinha. Por mais domesticado que ele está, educado, eu respondo que não, pois a sua natureza vai em contra de tudo isso. A natureza do lobo não permite ele comer a grama. Vocês dizem, mas ele tem orelhas e tem patas, igual a ovelha. Acaso ele não pode ouvir o pastor e seguir aonde ele quer que vá? Eu respondo que certamente não tem nenhuma causa física que vai fazer o lobo atuar dessa maneira, pois a sua natureza impede ele. Portanto, eu digo que ele não pode fazer. Acaso não pode ser domesticado e fazer desaparecer a sua natureza feroz? É claro que não. Por mais que ele vai parecer ser manso, dentro dele, a natureza dele de animal selvagem vai fazer uma distinção entre ser lobo e não ser ovelha. Agora, a razão de que porque o homem não pode vir a Cristo não é porque ele não pode vir porque o seu corpo está impedindo, ele tem alguma deficiência, ou porque, o poder da sua mente, né, o seu intelecto não deixa. O homem não pode vir a Cristo porque a sua natureza corrompida não deixa, não quer, não vai ir, não tem a vontade nem o poder de vir a Cristo, a menos que seja atraído por Deus e trazido pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a doutrina da depravação radical, o pecado original do ser humano. O homem está morto no seu pecado. O homem está morto, o homem está condenado no seu pecado, está caminhando, é um morto espiritual, um cadáver caminhando. Esse texto eu tirei, parte desse texto eu tirei da biografia do pastor Charles Spurgeon, e eu quero ler para vocês agora o que o pastor Charles Spurgeon diz sobre depravação radical, sobre o pecado original. Ele diz sobre a morte espiritual. Ademais de estar legalmente morto, eles estão mortos espiritualmente, condenados ao inferno, mortos espiritualmente. Da mesma forma que em um momento determinado, disse o pastor Charles Spurgeon, quando eu morrer, o meu sangue se vai deter, o latir, o meu pulso se vai deter, os meus pulmões vão deixar de respirar.
Assim foi o dia que Adão comeu do fruto, a sua alma morreu. Adão seguiu vivo, mas a sua alma morreu. A sua imaginação perdeu o seu poder maravilhoso de elevar-se até as coisas espirituais e ver o céu. A sua vontade perdeu o poder que tinha de elegir, de escolher sempre o bem. O seu juízo perdeu toda a sua habilidade. O seu livre-arbítrio foi prejudicado. A sua capacidade de discernir entre o bem e o mal de maneira decidida e infalível, porque ainda que algo foi bom, foi retido na sua consciência, sua memória quedou contaminada, sujeito a lembrar o mal e esquecer o bem, todas as suas faculdades perderam o poder dessa vitalidade moral, a bondade, que era a força das suas faculdades, desapareceu, a virtude, a santidade, a integridade, todas essas coisas na vida do homem, que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, em santidade, em virtude, integridade, vitalidade, bondade, foram perdidas. E quando desapareceram, o homem morreu espiritualmente. Ainda que Adão seguiu vivendo 930 anos, mas ele estava morto espiritual. E agora todo homem está morto em seus delitos e pecados espiritualmente. Essa é a segunda morte, a morte espiritual. A primeira morte é a morte física. Adão voltou ao pó como consequência do seu pecado. E todos nós vamos morrer fisicamente. Também aí no Facebook tem uma mensagem que eu preguei aqui na igreja, falando sobre a esperança da ressurreição, e eu falo um pouquinho sobre essa morte espiritual. E o terceiro tipo de morte, diz o pastor Charles Spurgeon, é a morte eterna, é a consumação de todas as outras mortes, da morte física e da morte espiritual. A consumação total é a morte eterna, é a execução da sentença legal, a consumação da morte espiritual, é a morte eterna, a morte da alma, tem lugar depois de que o cadáver é colocado na tumba, no cemitério, depois que a alma sai dele. Não estou falando de destruição da alma, eu estou falando de morte eterna, onde a alma vai sofrer para sempre longe de Deus. Não é a aniquilação da alma, não é a destruição da alma, haverá sofrimento eterno depois dessa vida. Você pode talvez se perguntar: o que acontece depois que eu morrer? O que vai acontecer depois da morte? O homem sem Deus, caído em seu estado de pecado, o pecado original, a depravação, o pecado que corrompe, que destrói o ser humano, o pecado que vive a humanidade. O homem sem Deus está marchando rumo a essa sentença legal dada por Deus, a morte eterna. Eu desafio você a dar uma olhadinha também na publicação que eu subi do pastor. Eu compartilhei uma publicação do pastor Franklin Ferreira. Ele é um vídeo de um doutor que está em estado de câncer terminal. E ele está conversando com uma capelã do hospital, mas é uma capelã que não entende a salvação, que não entende a vida eterna. E eu te desafio a assistir esse vídeo que está nas publicações aí. Logo abaixo você vai poder ver esse vídeo desse doutor que está em estado terminal e ele está com câncer, ele está conversando sobre a vida eterna com essa capelã. É um vídeo maravilhoso do pastor Franklin Ferreira, ele compartilhou esse vídeo. Seguindo aqui a frase, a cita do pastor Charles Spurgeon, ele vai dizer: eu queria ter as palavras apropriadas para poder descrever o que é a morte eterna. A alma agora se apresenta diante do seu Criador, o livro tem sido aberto, a sentença foi pronunciada: apartai-vos de mim, malditos. O inferno foi sacudido, os astros se escureceram com o enojo, com a ira do Criador. A alma agora está sendo jogada nas profundidades, onde permanecerá com os outros na morte eterna. Quão terrível é a sua condição agora! A sua cama é uma cama de fogo. Os espetáculos que contempla são de natureza tão aterradora que aterrorizam o espírito e a alma. Os sons que escuta são sons assustadores, os gemidos, os lamentos, o seu corpo só conhece uma dor miserável. Está inundado de uma dor indizível, uma miséria que não conhece o descanso. A sua alma olha para cima, não existe esperança, se foi a esperança. Olha para baixo, cheio de terror e medo. O remorso, o arrependimento vai enchendo o seu coração, mas não tem volta. Olha para a direita, as paredes impenetráveis do destino se mantêm dentro dos limites para torturar. Olha para
sua esquerda, e ali os muros de fogo ardendo descartam qualquer possibilidade de colocar uma escada para poder escapar. Busca em si mesmo consolo, mas um gusano que arde, que morde dolorosamente, penetrou na sua alma. Olha ao seu arredor e não encontra nenhum amigo que possa ajudar, nenhum que possa consolar, senão solo atormentadores em abundância. Não tem à sua disposição nenhuma esperança de liberação. Ele escuta a chave eterna do seu destino fechar, a fechadura do seu destino eterno, e ele vê que Deus toma a chave e lança a morte eterna, que é o pior inimigo, e lança a morte eterna aí. Agora aniquila. Ele quer a exterminação da sua alma, mas ele não consegue, a sua alma vai sofrer por toda a eternidade. Ele anela a exterminação, como o trabalhador espera o dia de descanso, mas nunca chega. Espera ser tragado pelo nada, pela mesma maneira que um preso anela a sua liberdade, mas nunca chega. Por nada disso acontece, está eternamente morto, porque apesar de ter todo o desejo de receber o testemunho de Deus, a sua própria natureza carnal foi demasiadamente poderosa para ele, de tal maneira que agora não tem mais retorno. Essa é a morte eterna, diz o pastor Charles Spurgeon. Daí o que muitas pessoas com ideias de suicídio, muitas pessoas que pensam em suicídio e dizem: ah, eu vou tirar a minha própria vida e vai acabar tudo. Aí encerra tudo, o meu sofrimento acaba. Não, o suicídio é uma chave eterna para um sofrimento eterno. Ali é uma chave que abre uma porta que não tem mais volta, não tem escadas de escape. O suicídio, nessa questão, é uma chave eterna que abre portas para um sofrimento eterno longe de Deus. Em conclusão do nosso tema da depravação radical, o pecado original. O primeiro homem pecou e a sua transgressão e culpa foram imediatamente colocadas sobre toda a humanidade. Com esse único ato de desobediência, ele contaminou moralmente cada parte do seu ser. Mente, o seu afeto. Afeto é a parte de demonstração das emoções. Emoção é algo mais subjetivo. Afeto é algo mais objetivo, algo que se vê. Todos os seus afetos foram afetados, foi prejudicados, está manchado. A sua emoção foi manchada, os seus afetos foram manchados, o seu corpo foi manchado, foi destruído, a sua vontade. Mas esse pecado entrou no mundo. Por esse pecado, a morte entrou no mundo. E a comunhão de Adão com Deus se rompeu. A culpa e a corrupção de Adão foi transmitida à sua descendência natural. No momento da concepção, cada ser humano que nasce herda as consequências do pecado original de Adão e Eva. À sua vez, cada um dos seus filhos vão herdar essa mesma caída radical. E de maneira consequente se vai transmitindo a cada geração até o dia de hoje. A natureza perversa de Adão se estendeu à totalidade de cada pessoa, fora da graça. As nossas mentes estão escurecidas pelo pecado, incapazes de compreender a verdade. Os nossos corações estão contaminados, incapazes de amar a verdade. Os nossos corpos estão morrendo, progressando até a morte física, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, que cada cabelo branco, no meu caso era a barba, né? Cada cabelo branco é a morte chamando você para uma briga, chamando você para o ringue, chamando você para uma peleja. Já dizia o pastor Hernandes Dias Lopes. Todas as nossas vontades estão mortas, incapazes de escolher o bom. O livre-arbítrio do homem foi manchado pelo pecado. E hoje, a única coisa que ele faz do seu livre-arbítrio é escolher a maldade. Ele não escolhe o bem. Longe de Deus, é um livre-arbítrio corrompido e manchado. Ah, eu posso fazer o que eu quero, eu tenho um livre-arbítrio. Tem, é verdade. Mas o seu livre-arbítrio está tão manchado pelo pecado que você só sabe escolher o mal. O mal. O mal. A incapacidade moral para agradar a Deus contamina todas as pessoas desde a entrada no mundo.
Em seu estado não regenerado, ninguém busca Deus, ninguém é capaz de fazer o bem. Todos estão debaixo da maldição da lei, que é a morte eterna. Paulo, ele falando um pouco mais sobre essa condenação do homem, entrada do pecado, em Romanos, capítulo 7. Paulo, em Romanos, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 ao 20, Paulo disse assim, Romanos 7, 18, Paulo diz: Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, nada de bom, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, e esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Está aí a melhor explicação para o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, mas livre-arbítrio para o pecado. Você escolhe o pecado. Não é um livre-arbítrio para escolher o bem. Você tem liberdade para escolher o mal e escolhe muito bem. Por isso que o pecado que habita em você leva você a escolher o mal. Esse é o livre-arbítrio do homem que está sendo prejudicado e tocado pelo pecado. Foi manchado pelo pecado. Essa é a realidade do ser humano. Então, o que eu devo fazer para ser salvo? E eu me lembro agora de que em consultas médicas, quando um paciente recebe o diagnóstico de um câncer, de, um, de uma AIDS, de um HIV, ou de uma outra enfermidade terminal, as neoplasias, em sua variedade de mortalidade, de fatalidade, os cânceres e tantas enfermidades. Se a consulta terminasse ali, o doutor dissesse assim: a senhora tem câncer e vai morrer em 3 meses. A consulta terminou, pode voltar para casa. Essa paciente teria e tem todo o direito de levantar um processo contra esse médico, um processo legal contra esse médico de má prática da medicina, com todas as suas nuances, com todas as suas com toda a sua legalidade, a doutora poderia processar esse médico. Esse médico perderia o seu direito de exercer a medicina e poderia ser preso. Por quê? Mas ele deu o diagnóstico correto? Sim, ele deu o diagnóstico correto. Ele não mentiu, a paciente tem câncer. O paciente tem uma enfermidade mortal. Mas a consulta não termina aí. A consulta não termina com o diagnóstico. A consulta começa com uma entrevista, uma anamnese, um exame físico, perguntas, exames de laboratório, exames de imagem, e depois de ter todo esse papeleio, todos esses papéis na mesa, e o diagnóstico já certo, o diagnóstico confirmado. Não hipóteses, mas um diagnóstico confirmado. O doutor dá o diagnóstico. A consulta não termina aí. A paciente vai perguntar: mas doutor, eu vou morrer? E o doutor vai dizer: sim, essa enfermidade é para a morte. Mas doutor, e agora? O que eu faço? O que eu devo fazer? Aí entra a maravilha da medicina, a beleza da medicina, que o doutor vai dizer: sabe, senhora, ainda que essa enfermidade não existe uma extirpação, uma cura total, podemos tirar esse tumor, mas ele pode dar metástases em outra parte. Podemos remover essa enfermidade, podemos te dar antirretrovirais, mas a senhora um dia vai falecer dessa enfermidade, mas eu tenho uma solução. Tem a quimioterapia, tem medicamentos, tem antirretrovirais e tem outros tantos. O doutor vai dando, deu o diagnóstico e agora vai dando a terapia, o tratamento. Isso anima o paciente. Aqui eu não estou falando somente de medicina, eu estou falando de algo que vai muito além da medicina. Eu estou falando de vida eterna. O homem, agora que com a depravação radical, o diagnóstico mortal é esse. Ele está caminhando para o inferno, caminhando para viver longe de Deus por toda a eternidade. E a pergunta é essa: o que eu devo fazer então para ser salvo desse pecado? E o Evangelho, a doutrina da graça, responde: crê no Senhor Jesus Cristo. Mas como eu vou crer se eu não tenho condições, se eu não posso crer nele? Escute isso. Escute o que eu vou dizer. O céu é um lugar muito real e o inferno é um lugar real. E todos estes, todos nós,
todos vocês que estão vendo esse vídeo agora, depois de que vamos a morrer, em poucos segundos, vamos estar em um desses dois lugares. Ou no céu para sempre com Deus, ou no lago de fogo para sempre com o diabo, com Satanás. E só tem uma maneira de ir ao céu, só tem uma maneira de escapar da ira e da condenação divina, só tem uma maneira de receber vida, de estar bem com Deus. E essa maneira é encontrando aceitação no infinito Deus, no Santo, Todo-Poderoso, Soberano Deus. É vir a Ele através do Senhor Jesus Cristo, que veio, que nasceu de uma virgem, que viveu uma vida perfeita. Escute isso. E sem pecado. Que foi levantado numa cruz, que morreu pelos pecados de todos aqueles que invocam a Ele. Mas eu não entendo, Samuel. Você disse que ninguém pode invocar a Deus, ninguém pode buscar a Deus. Escute essa ilustração que eu ouvi faz muitos anos do querido pastor John Piper, ele respondendo essa pergunta, e ele dizia que saber de que existem as leis de trânsito e ainda de que eu não vou conseguir obedecer todas as leis de trânsito, não me impede de caminhar bem, obedecer os semáforos vermelhos, respeitar as leis. Ainda que eu não vou cumprir todas as leis de trânsito, não significa de que eu vou começar a desrespeitar todas elas. Entenda dessa maneira, de que, ainda sabendo de que o homem, em seu estado natural, não pode buscar e se acercar a Deus, não significa de que você não possa ouvir essa mensagem que você está ouvindo agora e de que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Ah, eu não posso buscar a Deus, não posso me agradar a Deus, não posso conhecer a Deus, eu desisto, então acabou tudo. Não, escute o que Deus tem para falar ao seu coração através da palavra dele. Você deve crer em Jesus Cristo, você deve negar-se a si mesmo, deve se entregar às misericórdias de Deus, deve encomendar sua vida a Ele, deve render-se ao Rei dos Reis e submeter-se ao seu senhorio, deve dar esse passo decisivo por fé. É a fé que Deus vai fazer brotar no seu coração nesse momento, através da obra do Espírito Santo, deixando o mundo entrar por essa porta estreita. Mas se eu vou buscar a Ele, Ele vai me rejeitar, eu não consigo buscar a Ele. Não. Buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, chamar enquanto Ele está perto. E Ele disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, mas eu não consigo. Invoque o nome do Senhor. Já é a obra do Senhor Jesus Cristo no seu coração. O desejo de invocar é Ele quem dá. O desejo de se aproximar é Ele quem dá. Você, por sua própria natureza caída no pecado, você nunca vai conseguir. Se já está brotando no seu coração o desejo de invocar a Ele, o desejo de buscar a Ele, é o Espírito Santo atuando na sua vida, tirando você desse estado de depravação, de pecado total que está sobre a sua vida. Deus já está fazendo uma obra. Corra para os braços de Cristo, venha a Cristo nesse momento, dá um passo de fé, entregue sua vida a Cristo. Quem está sentado à direita de Deus, e um dia, quando você morrer, Ele mesmo vai levar você à presença do Pai, onde você vai encontrar aceitação pelos séculos dos séculos, na presença do amado. Assim que se você nunca creu em Cristo, faz nesse momento, e Ele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Ele, Jesus Cristo disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas eu não consigo, eu não tenho forças, é verdade, mas existe uma obra do Espírito Santo atuando em você nesse momento, levando ao arrependimento, não a um remorso, senão a um arrependimento genuíno, a obra dos frutos do arrependimento, brotando no seu coração, te aproximando de Cristo. Corra para os braços de Cristo, Ele não vai te lançar fora. Ele é amigo dos pecadores. Ele veio como médico, não para aqueles que estão bem, senão para aqueles que estão enfermos, mortos espiritualmente. Ele não veio para aqueles que são justos, senão para aqueles que são injustos. Venha a Ele com a enfermidade mortal do seu pecado. Venha a Ele com a injustiça dos seus trapos de imundícia. Ele vai te receber. Ele vai te vestir com as roupas da sua perfeita justiça. Ele vai lavar os seus pecados. Ele vai te adotar na família de
de Deus, você agora vai ser co-herdeiro com Cristo e vai começar esse emocionante caminho de caminhar com Cristo, o caminho do discipulado cristão, de aprender de Cristo, uma viagem até chegarmos diante do trono de Deus. Se você nunca creu em Cristo, hoje aqui é o tempo aceitável, hoje aqui é o dia da salvação. Você está disposto a dizer agora a Ele o quão pecador você é? Você está disposto a dizer quão enfermo você está pelos seus pecados, que você é incapaz de salvar-se a você mesmo? Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a invocar e dizer: Senhor Jesus, salva-me, eu sou um pecador miserável, caminhando rumo ao inferno, mas a tua graça é oferecida a pecadores como eu. Desejas a Cristo, tem consciência do seu pecado, compreende quão destruído você está no seu pecado, é a obra, você está vendo a desintegração de tudo que você pensava ser, de que você podia aproximar-se de Deus por suas próprias forças. A sua mente agora está enchendo de pensamentos novos, pensamentos sobre Deus, novas esperanças estão nascendo no seu coração sobre Deus. Oxalá, como disse o pastor Paul Washer, estes são os primeiros frutos de arrependimento. Esses são os primeiros frutos de arrependimento brotando no seu coração, e é obra do Eterno na sua vida, te tirando da morte para a vida. Agora, corra a Cristo, confia nele, entregue-se a Ele. Se você nunca invocou o nome de Cristo, nesse exato momento, invoque o nome de Cristo. E eu te prometo, pela autoridade da palavra de Deus, da palavra de Cristo, Ele vai te salvar hoje mesmo, Ele vai lavar você dos seus pecados. Eu quero orar com você, e eu quero repetir uma oração que o pastor batista Charles Spurgeon orava. Essa oração é a minha oração e é a sua oração. Oremos. Senhor, eu sou culpável, eu mereço a tua ira. Senhor, eu não posso salvar-me. Senhor, eu quero um coração, um espírito novo, mas o que eu posso fazer? Senhor, eu não posso fazer nada. Vem e opera em mim o querer e o fazer, a tua boa vontade. Só o Senhor tem esse poder, eu sei, para salvar a este pobre infeliz. A quem eu vou, senão correndo a ti, Senhor? Desde a minha alma eu clamo ao teu nome, tremendo, mas crendo. Eu me lanço completamente sobre ti, ó Senhor. Confio no sangue e na tua justiça. Confio no sangue e na justiça do teu amado Filho Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, salva-me agora, no nome de Jesus, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Essa é a doutrina da graça. Essa é a obra de salvação. Essa é a doutrina da depravação radical, da depravação total. E eu te desafio a ver o primeiro vídeo dessa série, chamada Graça Eficaz. Como antes eu, que odiava Deus, que não conhecia Deus, que não queria Deus, agora eu amo a Deus, agora eu anelo a Deus, agora eu desejo a Deus. Essa é a obra da graça. Essa é a doutrina da graça, as doutrinas da graça. A primeira que eu falei foi a graça eficaz, o chamado irresistível. Hoje eu falei sobre a depravação radical, o pecado original. E eu quero terminar esse vídeo cantando esse hino. Quando nós entendemos, assim como o paciente que recebe medicina, recebe terapia, mais do que uma terapia, você agora recebe vida eterna em Deus. Já não está mais no seu estado de morte eterna, caminhando rumo ao inferno. Agora você está perto de Deus, perto de Cristo. Olha o que diz a música. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. É somente nele o abrigo seguro, por isso que cantamos. Aonde foi que encontramos esse abrigo? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que o
meus olhos sobre, aleluia, e agora me alegro em sua luz. E depois que passa essa obra maravilhosa da graça que Deus nos chama, do nosso estado de depravação radical, mortos no pecado, o que acontece depois? O que acontece é isso. Conditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Sou eu e você. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Que passou? Foi ali pela fé que os meus olhos se abriu então, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Os meus olhos agora se abriram, eu já não estou cego, agora eu posso ouvir, eu posso ver a luz de Cristo. Deus desse século que cegava o meu entendimento já não tem poder de cegá-lo mais. Agora eu vejo a luz, agora eu enxergo, agora eu escuto as verdades do Evangelho. Antes que surdo me fiz, conhecê-lo não quis, mas agora eu posso ouvir, agora eu posso ver, agora eu posso desfrutar dessa tão grande salvação. E eu posso cantar: conditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor. Que amor foi esse? Que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz. Para salvar o quê? Para salvar um tão grande pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. E o que aconteceu? O que aconteceu depois de ter sido tocado por ele? Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, e ele te tocou também, livrou-me da escuridão. Louvado seja Deus. Essas são as doutrinas da graça de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Em Cristo Jesus, sou o missionário Samuel Silva. A paz. Que Deus abençoe.